Já que o tema é o Novembro Azul, saúde masculina, prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, hoje o assunto do vídeo vai ser exatamente esse. São 5 dúvidas muito comuns a respeito dessa doença, que é o principal diagnóstico de câncer na população masculina, só perdendo para os tumores de pele. Tá? Então, vamos lá. Então, para quem não me conhece, para quem é novo no canal, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico urologista e hoje vou esclarecer 5 dúvidas comuns, separei aqui, a respeito do câncer de próstata. Então, antes da gente continuar no vídeo, fundamental, como sempre, aqueles 3 pedidos, né? Por favor, deixa o seu like aqui, a sua curtida no vídeo, isso é importante. Já se inscreva, ative aí o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Comente aqui embaixo se tem alguma dúvida a mais ou quão importante foram essas informações para você. E também compartilhe o vídeo, né, com o seu pai, o seu marido, enfim, com quem quer que possa aproveitar esse conteúdo. Tá bom? Bom, então vamos lá. Então vamos ser prático e objetivo. Então a primeira dúvida comum. O exame de PSA substitui o toque? Essa é uma das principais, né? Pô, mas a gente está no século 21, ainda tem que fazer o exame de toque? Então sim, tá? Por quê? Porque existe uma parcela significativa de pacientes que o PSA não é alterado e existe o câncer de próstata acontecendo ali e a gente vai identificar por alguma alteração sutil no toque, seja a próstata mais endurecida em algum ponto, ou seja, por um nódulo, por um caroço. Ah, doutor, mas eu ouvi falar que tem a ressonância. Tá, mas ninguém vai ganhar uma ressonância de graça. Então assim, qual que é o raciocínio? Quando o indivíduo chega para fazer o rastreamento de câncer de próstata, a gente se vale de 2 itens, o PSA e o exame de toque. Se um dos dois está alterado, a gente prossegue a investigação e hoje o passo seguinte muitas vezes é a realização da ressonância. Agora, se você vem com o exame de PSA inalterado, normal, e se recusa a fazer o toque, a gente ficou com a avaliação e hoje, mais ou menos 1/5% dos casos, às vezes até mais, o PSA ele pode estar normal e o seu toque é quem vai definir esse próximo passo. Então a gente pode perder 1 ano num diagnóstico precoce do câncer. Tá bom? Então ficou claro isso, né? Então vamos lá. Segunda pergunta. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Felizmente, os sintomas inexistem na sua fase inicial. Então, aquele paciente que está com dificuldade para urinar, jato mais fraco, indo toda hora, não está aguentando segurar, está acordando muito à noite, tem que fazer um pouco de força para urinar. Todos esses sintomas, na grande maioria dos casos, se deve à doença benigna da próstata, ao crescimento do miolo da próstata e não ao câncer. Tá? Hoje, felizmente, são raros os casos em que um paciente chega para a gente com esses sintomas e esses sintomas são por causa do câncer. Geralmente, aquele paciente que nunca fez um PSA na vida, nunca fez nenhum rastreamento, se recusou a fazer o toque por anos e aí ele já chega com um tumor de próstata avançado, que a gente chama localmente avançado, às vezes já fechando ali o canal da urina, muitas vezes invadindo a bexiga e gerando todos esses sintomas. Então, de novo, né, como é importante o rastreamento, o diagnóstico precoce. Hoje, a grandíssima maioria dos casos, o paciente não sente absolutamente nada, tá? Não tem nenhum sintoma. O paciente vem sem queixas para fazer o exame de sangue, a gente identifica ou pelo toque ou pelo exame de sangue, tá? Então, é isso. O câncer de próstata nas suas fases iniciais, ele não tem sintoma algum. Terceira pergunta, o câncer de próstata causa impotência? Então esse é um tema sensível. Então o câncer de próstata propriamente dito não causa impotência, ele não vai interferir nos mecanismos de ereção e nada disso. O que pode causar impotência é o tratamento que for definido para aquele tipo de câncer. Então a gente tem a radioterapia, tem a cirurgia, daí a gente tem que reforçar a importância do diagnóstico precoce. Então, o exame de toque, o PSA, não evita que você tenha um câncer de próstata. Então, muito se fala em prevenção do câncer de próstata, mas quando a gente fala de prevenção, é a prevenção secundária. O que é prevenção secundária? Nada mais é do que o diagnóstico precoce. Então, o que de fato eu estou prevenindo? Eu estou prevenindo que você tenha complicações de um tratamento que tem que ser mais agressivo, estou prevenindo você de chegar num estágio avançado, eventualmente até ser vítima, né, dessa doença. Então, é isso que se previne, a morbidade relacionada à doença, mas não o fato de você ter. Então, o tratamento do câncer de próstata, baseado na agressividade que a gente tem que ser proporcional à agressividade do tumor, pode sim te colocar em risco de impotência.
tá? Então, hoje, o indivíduo obedecendo às orientações quanto ao rastreamento, como eu disse anteriormente, a gente diagnostica o tumor ainda bem lá dentro da próstata, sem comprometer os arredores, sem invadir a cápsula da próstata, nada. Então, a gente tem opções hoje, a cirurgia robótica, a laparoscópica, a própria cirurgia aberta, enfim, mas que vão nos dar condições de ser o mais minucioso possível no sentido de preservar essas estruturas que são responsáveis pela potência, pela ereção. Então, quanto antes a gente faz o diagnóstico, mais assertivo, mais preciso, menos agressivo a gente precisa ser durante a cirurgia e, consequentemente, maior a chance desse paciente preservar a sua qualidade de vida, incluindo aqui a questão, a ereção, depois, tá? Então, é isso. Então, o câncer em si não causa impotência. Mas se você for diagnosticado com câncer um pouco mais agressivo, que necessariamente em algum dos pontos ele já avançou um pouquinho mais e a gente tem que ser um pouco mais agressivo, existe uma chance maior da gente lesar a inervação responsável pela ereção, por isso fazer parte do tratamento e aí sim gerar algum grau de impotência, tá? Mas é claro, a potência sexual após o tratamento ela envolve uma série de outras questões que a gente pode até fazer um vídeo só sobre isso. E a agressividade do tumor é só apenas um deles, tem vários outros fatores também, tá? Então é isso. Quarta pergunta. O crescimento benigno da próstata aumenta o meu risco de câncer? Então isso é muito comum, né? O paciente vai num cardiologista e aí faz aquele check-up ou no seu clínico e entre os exames de check-up faz um ultrassom que contempla a próstata e ele vê lá, próstata aumentada de tamanho. E aí já fica desesperado, não, tô com câncer e tal. E não, tá? Então a hiperplasia, né, o crescimento benigno da próstata, ele acontece no miolo da próstata. O câncer de próstata, na grande maioria dos casos, acontece na periferia, na casca da maçã, na zona periférica que a gente fala. Então são doenças que elas podem coexistir e uma não aumenta o risco da outra, tá? Inclusive se o paciente, porventura, operou da doença benigna, fez uma raspagem, fez uma enucleação, ou fez, enfim, qualquer que seja o procedimento cirúrgico, ele tem que continuar fazendo o acompanhamento do seu PSA porque ele ainda está em risco de ter câncer de próstata, tá? Então, de novo, a hiperplasia prostática benigna, né, HPB, ela não aumenta o risco de câncer de próstata, tá certo? E quinta dúvida, em qual idade eu devo começar a fazer os exames preventivos, tá? Então vamos lá, isso também gera um pouco de confusão. Qual que é a orientação atual hoje da Sociedade Brasileira de Urologia? Homens, de uma forma geral, anualmente, ou seja, todo ano, exame de toque, exame de PSA a partir dos 50 anos. Naqueles pacientes com fatores de risco, e quais seriam esses? Ser da raça negra, ter familiar, principalmente de primeiro grau, com câncer de próstata, e obesidade também é tido como um fator de risco, mas principalmente esses dois primeiros se orienta a antecipar essas visitas anuais aos 45 anos, a partir dos 45. Tá? Então, essa é a orientação atual. O que eu faço, que eu oriento na minha prática? Na minha prática, eu incentivo todo homem, desde sempre, desde a adolescência, visitar o seu urologista anualmente. E aí, a partir lá dos seus 40 anos, a gente pede um PSA para ver como é que tá. E depois a gente, se esse paciente não tem fator de risco, a gente retoma, ou ele vai ter que colher exames anualmente para ver colesterol, triglicérides, né, açúcar no sangue, ver outras questões, porque, como eu sempre repito aqui, a saúde masculina não se resume à próstata, então a gente pede todos esses exames, muitas vezes a gente faz o PSA nesse bolo de exames, né, que não vai mudar nada para o paciente, mas lógico, não vou ficar pedindo PSA para um paciente de 30 anos. Então, a não ser que tenha algum motivo, né, plausível. Então, é isso. Orientação, assim, de livro, de prática, de diretriz, é essa. 50 anos para frente, todo ano, ou quando tem fator de risco, 45 para frente. Mas o que eu te aconselho é não deixar para ter os olhos voltados para isso só quando chegar a essa idade. Às vezes pode ser tarde demais para um diagnóstico de diabetes, e o diabetes afeta a ereção, aí você já está com problema de ereção e não ouviu um aconselhamento, uma orientação lá atrás. Então, acho que essas são as principais dúvidas que a gente vê no nosso dia a dia. Se tiverem algumas a mais, deixem aqui, que pode se tornar um próximo vídeo. As respostas aqui, os comentários de vocês me ajudam bastante a melhorar os meus vídeos aqui e também criar novos conteúdos. Tá bom? Espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar a curtida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!